Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabriela, professora de Sociologia da Aula Livre, e eu vou estar aqui para responder com vocês a questão 54 da prova de Humanidades do Enem de 2021. A referência é o Caderno Azul, e no primeiro momento eu vou estar lendo o texto da questão com vocês, depois eu vou estar lendo o enunciado e vendo o que essa questão está pedindo para a gente fazer, e depois a gente vai estar olhando as alternativas e ver por que elas estão corretas ou incorretas, beleza? Então, no primeiro momento agora eu vou estar lendo esse texto da questão 54. O uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo e na qualificação de mão de obra. Dos diversos efeitos que derivam essa orientação, a terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista. E aqui a gente vai estar falando sobre o quê? Sobre esse paradigma de produção que vem depois da Segunda Guerra Mundial, que está falando sobre o taylorismo e o fordismo, que vai estar substituindo essa ideia. Antigamente tinha toda aquela questão das linhas de produção e de uma produção mais ligada a uma qualidade do produto e setorização, e aqui a gente vai estar falando especificamente sobre um processo de maximizar os lucros dos empresários, necessariamente, e diminuindo esses custos de produção. Normalmente quem acaba sofrendo de certa forma com isso, ou quem acaba de certa forma tendo alterações na forma de trabalho e funcionamento são os funcionários, são os trabalhadores, e é isso aqui um pouquinho do que a questão está falando sobre. Então a gente vai dar uma olhadinha no comando da questão e vendo o que ele está pedindo para a gente referenciar em relação a esse texto. O uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão da... Então a gente vai olhar agora as alternativas, vendo um pouquinho desse contexto que eu já estava comentando sobre a fragilização ou toda essa questão relacionada a uma flexibilização ou terceirização do trabalho. Então vamos ver a alternativa A. Operacionalização da tarefa laboral. Então, a gente não está falando necessariamente sobre uma operacionalização da tarefa laboral, porque de certa forma isso já acontecia em outros períodos. Aqui a gente está falando sobre o que está sendo criticado, de certa forma, qual é o problema desse modo de produção, dessa forma de como o trabalho é visto na sociedade. Então, essa questão não faz muito sentido alternativa, no caso. A gente agora vai para B, que está falando sobre a capacitação de profissionais liberais. Em nenhum momento aqui a gente está falando de capacitação, e capacitação também tem aquele intento, aquela ideia de uma coisa produtiva ou uma coisa boa, necessariamente. O que ele está falando aqui é para fazer uma crítica a uma questão que está aparecendo no texto. E essa questão especificamente é sobre esse processo de terceirização do trabalho ou flexibilização de questões de cunho trabalhista. Então, não, essa alternativa está incorreta porque a gente não está capacitando profissionais liberais, a gente está se tratando de uma outra forma de como a gente enxerga o trabalho, né? Agora a gente vai para a alternativa C. Fragilização das relações de trabalho. É bem isso do que a gente está falando. Essa aqui é a alternativa correta, porque é exatamente isso. Essas empresas grandes normalmente terceirizam o trabalho para não necessariamente ter que arcar com todos os custos relacionados a um profissional efetivo e que seja aquele profissional de casa das empresas que a gente estava acostumado em outros tipos de forma de produção. Anteriormente, nem ele estava citando ali o modelo taylorista-fordista. O que acontece no caso é que durante essa fragilização das relações de trabalho, normalmente quem acaba sendo prejudicado é o próprio trabalhador, que é isso que a gente tem visto ultimamente até com a própria ideia de uberização das funções de trabalho, que é um tema que tem aparecido bastante também. Então vamos dar uma olhada por que as outras alternativas estão incorretas. Vamos para D, então. Hierarquização dos cargos executivos. Isso é uma coisa bem frequente, é uma coisa comum, de certa forma, essa hierarquização dos cargos executivos, é uma coisa que acontece na sociedade, mas o texto não está falando em nenhum momento sobre isso. Ele está falando sobre a questão da precarização e flexibilização, que está falando do trabalho. Então, em nenhum momento ele cita essa questão, apesar de, em algum outro contexto, poder ser uma coisa verdadeira, mas no que se trata desse texto, não faz muito sentido. Então, vamos para a última. Aí, aplicação dos conhecimentos da ciência. Ele está falando especificamente de uma crítica, ou seja, uma coisa negativa, não necessariamente da forma como esse trabalho especificamente é feito. Seria uma coisa positiva, no certo sentido, essa aplicação de um conhecimento da ciência, que é uma coisa que também não está sendo
tratada ao longo do texto, então também não faz muito sentido. Então, só retomando para vocês que a alternativa correta é a alternativa C, que está falando sobre essa fragilização das relações de trabalho. E eu fico aqui, até uma próxima, pessoal. Tchau! Então, aqui eu me despeço, até uma próxima.